Saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Querido, hoje vamos falar a respeito da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Já falamos muito a respeito dos sinais que antecederão a breve volta do Senhor Jesus Cristo e hoje vamos falar basicamente a respeito da sua volta. Muitas pessoas ficam equivocadas com relação à breve volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem que Jesus ele foi ao céu e nunca mais voltará. E alguns ainda acreditam que Jesus Cristo ele foi para o céu e ele virá de uma forma secreta. E alguns acreditam ainda que Jesus Cristo virá de uma forma pública. Mas, porém, a pergunta que fica é: o que a Bíblia diz com relação à volta do Senhor Jesus Cristo? É tudo quanto nós vamos ver nesse vídeo. Por isso, antes mesmo de nós avançarmos, quero pedir de coração, por favor, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, deixe aquele seu like, porque é muito importante para que o YouTube possa mandar esse vídeo para mais pessoas. Isso também fortifica o canal e motiva com que eu possa ainda trabalhar e trazer mais vídeos como este. Então, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. Quando nós lemos o livro de João, capítulo 14, ao verso 1 a 3, diz assim a Bíblia: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui nós encontramos a maior promessa do Senhor Jesus Cristo para com seus discípulos. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou naquela manhã gloriosa, Jesus Cristo levou mais um tempo aqui na terra fazendo o seu ministério, fazendo o seu trabalho. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, antes de partir para o céu, antes de voltar para o seu Pai, ele deixa essa promessa maravilhosa para com seus discípulos. Ele diz, olha, em outras versões diz que não se preocupe. E nessa versão que eu li diz que não se turbe os vossos corações. Pois eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar. E virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Essa foi a promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi para o céu preparar lugar e virá outra vez para nos levar para que onde ele estiver, estejamos nós também juntamente com ele. Mas a pergunta que fica é: como é que Jesus Cristo virá? Será que ele virá da mesma forma como ele foi ou ele virá de uma maneira secreta, como muitos assim querem ensinar? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: enquanto dizia isto, vendo, eles foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Esse é o livro de Atos, capítulo 1, do verso 9 a 11. A Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa bem claro. Diz que da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo foi arrebatado ao céu, e do mesmo jeito como ele virá. Mas muitos não acreditam nessa teoria, ou seja, muitos não acreditam nessa ideia. Por mais que muitas pessoas não acreditem, mas isso é bíblico. Jesus não virá de uma maneira secreta e Jesus não andará de casa em casa, mas a Bíblia diz que assim como Jesus foi para o céu, do mesmo modo todo mundo o verá na sua segunda vinda. E no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. É mais uma evidência bíblica que deixa claro que Jesus Cristo virá de uma maneira pública e não de uma maneira secreta, como muitos querem ensinar. Os discípulos ficaram olhando, os seus olhos ficaram fitos no céu, contemplando a subida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí apareceu 2 anjos que disse para os seus discípulos: olha, não se preocupe, ele foi para o céu, da mesma maneira que vocês estão a ver ele a subir para o céu, então ele virá do mesmo jeito. E o livro de Mateus também diz que assim como se mostra o relâmpago do norte ao oriente, assim também será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Várias evidências bíblicas mostram claramente que Jesus não virá de uma maneira secreta, mas muitos ensinam e muitos creem essa ideia ou essa teoria de que Jesus Cristo virá de uma maneira secreta. Mas, porém, a pergunta que fica é: se essa ideia de que Jesus Cristo virá de uma maneira secreta é válida, de onde sai? A primeira coisa que nós temos que perceber é: Satanás ele trabalha com vista a distorcer a verdade, com vista a distorcer aquilo que é os mandamentos, ou seja, aquilo que é a palavra de Deus. Então ele faz de tudo para enganar as pessoas e muitas pessoas acabam sendo enganadas e muitas pessoas acabam caindo nessa ideia de que Jesus Cristo virá de uma maneira secreta. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo virá de uma maneira pública e todos nós o veremos. E aí fica a pergunta: como que será a sua vinda? Veja só o livro de Mateus 24, verso 27, diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A Bíblia deixa claro,
Assim como o relâmpago se mostra do ocidente até o oriente, assim também virá o Filho do Homem. Assim como será a vinda do Filho do Homem. Veja só, quando o relâmpago mostra, todos nós conseguimos contemplar o brilho do relâmpago no mesmo momento, no mesmo instante, na mesma hora. É assim também como será a vinda do nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Ele virá de uma maneira pública, todos nós contemplaremos no mesmo momento, no mesmo instante e na mesma hora. Mas, porém, muitos não acreditam. Então, existem várias evidências bíblicas que comprovam que Jesus Cristo virá de uma maneira pública e não de uma maneira secreta. E se você está gostando do vídeo, mais uma vez convido a se inscrever no canal e a deixar o sininho das notificações e a deixar aquele seu like. Veja só o que o apóstolo Paulo fala a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto, e aquela que está grávida de modo nenhum escapará. Mas vós, irmão, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Veja só o conselho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz, queridos, Jesus Cristo virá de uma forma como um ladrão, mas ele não virá de uma forma como ladrão, de uma forma literal. Então, é uma demonstração que o apóstolo Paulo está a falar para aqueles que hoje não estão preparando as suas vidas para receber a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo ele diz, irmãos, não durmamos como os demais que acreditam que Jesus Cristo ainda vai tardar e eles não preparam sua vida. Então, nós somos chamados a prepararmos a nossa vida, porque o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. E diz mais a palavra de Deus, nós que somos filhos de Deus, já não somos mais das trevas, mas sim somos da luz. E se somos da luz, somos nós chamados a preparar a nossa vida dia após dia. E acima de tudo, também somos chamados a vigiarmos. Como que nós podemos vigiar e controlar para recebermos a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo? Muito simples, vigiar em oração. Jesus orava em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E também o apóstolo Paulo escreve para nós que alegrai-vos e orai em todo momento, em todas as circunstâncias. O cristão é chamado a orar, a vigiar. Como que nós podemos fazer isso? Primeira coisa, o cristão precisa estudar e meditar a palavra de Deus. Quando nós estudamos e meditamos na Bíblia, nós ouvimos Deus falando conosco. E em oração é nós falar com o nosso Senhor Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele escreve dizendo, queridos, vocês já não são mais das trevas, mas são da luz. E se são da luz, vocês precisam vigiarem, se prepararem, porque não sabeis o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá. É por essa razão que a Bíblia diz que Jesus Cristo virá como ladrão, mas não está falando num sentido literal, mas sim está dando um exemplo de que nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor Jesus Cristo virá. E mais um livro de Lucas 21, versos 27 diz, então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O Lucas, ele descreve a vinda do Messias. Ele diz que Jesus Cristo, ele virá nas nuvens dos altos céus. Então, ele não virá de uma forma de surpresa, né? E ele andará casa a casa. Não, ele virá nas nuvens, na glória do seu Pai, e com multidões de anjos, com milhares de anjos. Então, Jesus Cristo virá. E o livro de Apocalipse, como eu já havia dito, diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que transpassaram a Jesus, aqueles que lançaram aquela lança nas costas de Jesus, ou seja, ao lado de Jesus. Então, a Bíblia diz que esses também irão contemplar a chegada de Messias, a chegada de Cristo. Irmãos, nós estamos a ver os últimos tempos da história da humanidade. Nós precisamos nos preparar. Por quê? Não sabemos o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá e também não sabemos o momento em que nós podemos partir deste mundo. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra várias evidências de que o nosso mundo está prestes a ser destruído. Esse mundo não vai mais muito longe. Vários sinais já estão se mostrando e várias profecias elas estão se cumprindo no nosso meio por relação à breve volta do Senhor Jesus Cristo e também por relação ao fim dos tempos. Então, querido, precisamos nós despertar e nos preparar para que quando Cristo vier, nós possamos ser salvos juntamente com Ele. A vontade de Deus é que todo mundo se salve. Irmãos, vamos nos preparar, vamos entregar nossas vidas a Deus, vamos buscar a Cristo e, acima de tudo, caminharmos nos seus caminhos, porque esta é a vontade de Cristo. Cristo, Ele voltará, Ele virá nos buscar. Embora que muitas pessoas não acreditem, mas é verdade, a Bíblia afirma, diz que Cristo virá. E nós encontramos a maior promessa do Senhor Jesus Cristo no livro de João 14. Ele diz que eu vou para meu Pai e voltarei. Irmãos, a Bíblia, ela fala que Deus não mente, Cristo não mente, e toda a Bíblia é a verdade.
E se Cristo é verdade, então nada que ele proferiu é mentira. Então nós temos que acreditar, temos que crer e temos que agradecer a Deus por cada oportunidade de vida que nós temos tido.